a esperança e não há. Vamos cantar. As mãos de Jesus para me ajudar. Me diz. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim. Esse rio que emana da cruz do lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim. Vem nascer do rio, esse rio que emana do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, cante com fé. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Usa-me, peça ao Senhor. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, diga. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou tua imagem. Sou tua imagem, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Agora é o Senhor. Novamente, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível. O coral bem bonito, amados, para o Senhor. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, o tema da mensagem hoje é fazendo jus ao tema do mês de janeiro, fazendo compromisso com Deus. Olhe para uma pessoa e diga assim: faça um compromisso com o Senhor hoje. Faça um compromisso com Deus hoje. Se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus, faça um compromisso com o Senhor muito especial, principal. Entregue sua vida a Jesus hoje. Se você já entregou a sua vida ao Senhor, faça outros compromissos. Compromisso de ser mais santo, de ler mais a palavra do Senhor, tá? De frequentar mais a igreja, de não perder o culto semanal,
Senhor, vou fazer um compromisso de não ser mais um crente, uma crente domingueira. Quero também frequentar os cultos durante a semana. Quem vai fazer esse compromisso hoje? Está feito. Está vendo? É verdade, Senhor. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 27. Vamos falar hoje sobre o tema fazendo compromisso com Deus. Jó foi um homem que fez compromisso com Deus. Jó, capítulo 27. Amém. Jó, capítulo 27, do versículo 1 ao 6. Louvado seja Deus. Jó, capítulo 27, do verso 1 ao verso 6. Vamos ler aqui qual foi o compromisso que Jó fez com Deus. E prosseguindo Jó, em sua parábola, disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Vejam só o compromisso. Mesmo em meio à amargura, à angústia, à dificuldade, vamos ver o compromisso que ele fez com o Senhor. A partir do verso 3. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade. Que compromisso tremendo. Nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Estão notando aí? Estão percebendo o compromisso que Jó fez? Verso 6. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Que compromisso bonito. Que compromisso, amados. Interessante para a gente observar e quem sabe fazermos nesta noite o mesmo compromisso. Não falarão, verso 4, os meus lábios o que? Iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, verso 5, que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Então vejam que o compromisso de Jó foi um compromisso com Deus. Ele não fez com homens, tá? Ele estava sendo apedrejado pelos seus amigos Bildad, Zofá e Eliúde. Eles estavam tecendo alguns comentários sobre Jó, porque ele estava sofrendo. Um amigo dizia assim: você está sofrendo porque você não tem fé. O outro, porque você deve ter pecado, e etc. Mesmo assim, Jó, em meio a essas dificuldades, ele começa a fazer um compromisso com Deus. Eu não vou revidar, eu não vou justificar vocês coisa alguma, eu vou me apegar a Deus.
vou vigiar as minhas palavras. E nós devemos pensar sobre essas coisas. Deus, Ele ama quando o filho dele faz um compromisso com Ele. A gente vai ver algumas pessoas, vamos ler sobre algumas pessoas que fizeram compromissos com o Senhor. Vamos ver em Gênesis capítulo 5, vamos passear pela palavra. Gênesis capítulo 5, os versículos 23 e 24, vamos ver qual foi o compromisso que Enoque fez com Deus. Enoque, vamos ver qual foi o compromisso que Enoque fez com Deus. Vimos o compromisso de Jó, agora vamos ver o compromisso de Enoque, capítulo 5, Gênesis capítulo 5, os versículos 23 e 24. Todos encontraram? E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Qual foi o compromisso que Enoque fez com Deus? De andar com Ele. Amém? Percebe aí no verso 24. E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. Porque foi este o compromisso que ele fez com Deus. Deus, eu vou andar contigo. Eu vou caminhar lado a lado contigo. E eu vou dizer uma coisa, amados, prestem bem atenção. Caminhar ao lado de Deus é mais seguro que estar em um carro blindado. É mais seguro estar ou caminhar ao lado de Deus do que estar em um carro blindado. As pessoas estão com medo, blindando seus carros, os ricos. As pessoas estão apavoradas, mas quem caminha ao lado de Deus, quem anda com Deus, está seguro. Caminhar ao lado de Deus e de Cristo é estar nos lugares que Ele estaria. É experimentar a doçura de ter um companheirismo diário com Cristo. Quem quer andar com Deus? Olha, quem anda com Deus está seguro. Caminhar ao lado de Cristo é não sentir o caminho. Ele não fatiga, tampouco dorme, não tem sede, porque Cristo Jesus é a água da vida. A pessoa que anda com Deus, a pessoa que anda com Jesus, não tem sede de verdades, porque Jesus Cristo é a fonte da água verdadeira. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Quem anda com Jesus não fica batendo a cabeça por aí, atrás de soluções, batendo em portas, nas portas das seitas, não anda atrás de cartomantes, não sai por aí consultando os sacerdotes. Não. A pessoa que anda com Jesus conhece a voz do bom pastor. Não é enganado, não é enganada. Não há fome, porque Ele é o pão da vida. Quem anda com Deus, quem anda com Jesus, não é uma pessoa necessitada, porque Ele, o Senhor, é o nosso provedor. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: Jesus é o teu provedor. Então não abra a mão dele. Não abra, meu irmão. Não abra a mão de Deus. Ande com Deus. Ele vai sempre prover.
Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Enoque andou com Deus, ele fez esse compromisso, e porque ele andou com Deus, ele foi muito abençoado. Porque, amados, ele foi trasladado, ele não morreu. Meu Deus, eu digo todos os dias ao Senhor: Senhor, vem logo, eu não quero sofrer a experiência da morte, eu quero ser arrebatado. Uma vez o Senhor Jesus falou assim para os seus discípulos: existem pessoas aqui que não vão provar a morte. E eles se alegraram. Já pensaram, amados, que pensam que bem-aventurança você não sofrer a morte, mas você ser trasladado, ser arrebatado? Eu espero por esses dias o arrebatamento da igreja. As profecias estão se cumprindo, amados. E assim como Enoque alcançou um bom testemunho porque andou com Deus e foi trasladado, não provando a morte, esse arrebatamento de Enoque é um tipo de arrebatamento da igreja. Só vai ser arrebatado aquele que tiver compromisso com Deus, que andar com Deus. Uma pessoa que não quer andar com Deus não pode ser arrebatada. Então, amados, façamos neste início de ano esse compromisso com Deus. Deus, eu vou andar contigo, eu vou fazer este compromisso, custe o que custar, eu vou andar contigo. Vamos ver, amados, o compromisso que Moisés fez com Deus. Vejam que são compromissos nobres, tá? Moisés, veja só o compromisso que ele fez aos Hebreus, capítulo 11, do verso 24 ao 26. Aos Hebreus, capítulo 11, do verso 24 ao 26. Hebreus, capítulo 11, do verso 24 ao 26. Vamos ler juntos? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo o que, amados? Com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o que? O vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vejam, o compromisso de Moisés foi de fazer o seguinte: Senhor, eu te prefiro o teu povo. Que compromisso, amados, maravilhoso. Senhor, eu prefiro Deus, eu prefiro andar com o teu povo. Eu fui criado no Egito, nas melhores, dentro do palácio de Faraó, estudei nas melhores universidades. Agora, os meus preferidos não são aqueles que são arrogantes, não querem saber de Deus. Não, essas pessoas que estão aí debochando da igreja, do evangelho, não me interessam. Quem me interessa é aquele povo humilde, que adora a Deus, que cultua o Deus vivo, o Deus verdadeiro. São aqueles que muitas vezes, amados, em pleno meio-dia, estão de paletó e gravata, andando por aí, pregando o evangelho. E muitas vezes as pessoas olham assim e dizem assim: isso é um fanático, é um maluco, para que isso? Mas acontece, amados, que essas pessoas que se aplicam a buscar a Deus, a andar com Deus, são as pessoas que nós devemos admirar e se aproximar delas, porque elas têm uma palavra de Deus para a gente.
Então Moisés fez um compromisso com Deus de o preferir e de preferir também o seu povo, ainda que isto represente privar-me de gozar os supostos deleites da vida. Quando eu era jovem crente, quantas vezes, amados, eu percebia, notava os outros jovens não crentes que bebiam, que fumavam, que se drogavam, eles não me queriam muito por perto deles, porque eu era careta, porque eu não queria cheirar roló, não queria fumar maconha, não queria fazer outras coisas erradas, mas eu me sentia bem, queridos. Sabe por quê? Porque de certa forma eu estava agradando a Deus. Vejam que quando você está andando com Deus, quando você está buscando a Deus, quando você firma o propósito de se aproximar de Deus e do povo de Deus, haverá muita resistência por parte das pessoas que não conhecem a Deus, até mesmo dentro da nossa casa. Não é isso? Quantas vezes nós não somos rejeitados dentro da nossa casa porque nós somos de Jesus? Eu ouvia muitas vezes: para que fanatismo? Para que todos os dias ir para a igreja? Para que dar o dízimo? Você está enriquecendo o pastor. Quem já passou por isso? No início da caminhada. Queridos, preferir Deus e o povo de Deus, ainda que isto represente reduzir o número de nossas amizades, ainda que isto represente ter que perder nossos amigos, ainda que isto represente perder certos benefícios que possam nos trazer algum lucro material. Você vai trabalhar em algum lugar ou preencher alguma ficha, você vai se inscrever para trabalhar em algum lugar e a pessoa que está te recebendo ali vai colocar algumas coisas, alguns critérios para você submeter, caso você queira trabalhar ali, e você percebe que não vai dar certo porque você é uma pessoa que tem a Deus, que tem a palavra como orientação, como bússola, e você rejeita. Alguém pode falar assim dentro do teu lar: você está cometendo erro. Se eu fosse você, eu aceitava, mesmo que para fazer ali coisas erradas. Seu pastor não está vendo, a sua igreja não está vendo, mas há um Deus, amados, que vê todas as coisas. E quando a gente honra a Ele, Ele também nos honra. Então Moisés preferiu Deus, morava na casa, no palácio real, mas abdicou de tudo aquilo por Deus, pelo povo de Deus, quis voltar ao seu povo de origem. E qual foi o resultado? Está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11. Ele integra a galeria dos heróis da fé. Estão vendo, irmãos? Aquilo que para o mundo é perda, para o servo de Deus é lucro. Louvado seja Deus. Então, qual foi o compromisso de Jó? Ser íntegro. Eu vou ser íntegro, custe o que custar. Eu vou nadar contra a correnteza, vou viver na contramão deste mundo que jaz no maligno. Ainda que todos digam assim para mim: todos fazem, faça também. Não, eu vou percorrer a senda da integridade. O que é integridade? É viver acima da média, é não se deixar nivelar por baixo. Todos fazem, mas eu não faço. Mas por que não faço? Porque Deus me orienta a não fazer ou fazer. Queridos, bom é a gente fazer a vontade do Senhor.
Compromisso de Enoque, só revisando aqui, foi de andar com Deus. E andar com Deus é difícil, só não é impossível, porque nós temos a graça dele, a graça de Deus para nos assistir. Mas andar com Deus não é muito fácil, hein, amados? A gente tem que se deparar com o mundo, com a nossa natureza humana caída. De vez em quando, essa natureza humana caída, nossa carne, deseja coisas que Deus não se agrada, e a gente tem que sufocar essas cobiças da carne, sufocando-as. É aquele desejo incontido, é aquele pecado contumaz, não é? Aquele desejo forte, mas nós temos a graça do Senhor que nos assiste, e por causa disso nós temos condições de sufocar os desejos da carne. E Satanás, que nos tenta o tempo todo, e o pecado que tenazmente nos assedia. Eu vou ficar dentro de casa, não vou para a rua, só de casa para a igreja, porque eu não quero mais ser tentado. A tentação vai lá na sua casa te abordar, às vezes até dentro da igreja. É isso. Mas, amados, a graça do Senhor, como diz lá no Salmo, ela é melhor do que a própria vida, e nos dá condições de nós recusarmos o pecado. Amém, queridos? Amados, em Êxodo capítulo 17, vamos lá, vamos nos movimentar. Êxodo capítulo 17. Graças a Deus. O sermão é temático, a gente tem que folhear as páginas da Bíblia. Êxodo capítulo 17, do verso 10 ao verso 12. Vamos agora ver qual foi o compromisso que Arão e Ur fizeram. Êxodo capítulo 17, versos 10 a 12. Vou pedir para a nossa irmã missionária ler. Êxodo capítulo 17, do verso 10 ao 12, Marona. Amém. Qual foi o compromisso que esses dois homens fizeram? De apoiar, de servir a quem? A Moisés. Sustentar as mãos cansadas de Moisés, para que Israel prevalecesse contra quem? Amaleque, contra os amalequitas. Queridos, façamos este compromisso de servir de apoio à igreja, para que a obra continue, levantando as mãos dos que se cansam. Tem muita gente cansada na igreja, amados. Tem muita gente cansada, fatigada, por causa dos conflitos familiares. Quantas pessoas, às vezes, até o pastor está cansado, e nós precisamos uns dos outros, porque as nossas mãos devem se levantar. Amém, amados? Oferecer meu apoio incondicional através das minhas orações, através de algum conselho ou de alguma ajuda em particular. Façamos este compromisso.
Vamos priorizar o reino de Deus pensando nesses compromissos que essas pessoas fizeram, compromissos nobres. Não foi aquele compromisso de passar pelo caminho do sal grosso para ter um carro do ano. Isso aí Deus não se interessa muito, amados. Não interessa a Deus, porque a pessoa pega um carro novo, desaparece, deixa a comunhão com Deus, sabe, amados? Mas quando a gente faz esses compromissos, Senhor, eu estou aqui, mesmo passando por situações difíceis, mesmo, Senhor, caminhando por espinhos, mesmo me faltando tudo, mas eu faço este compromisso de ser íntegro, de andar ao teu lado, de não abrir mão das minhas convicções, da minha fé, sabe? De ter Deus como meu companheiro, de servir de apoio, de ajuda para a minha igreja, de me disponibilizar para a igreja, de disponibilizar os bens que o Senhor me deu para servir de apoio para o crescimento do reino de Deus, para viabilizar o crescimento do reino de Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, amados, os barcos que o Senhor Jesus usava para atravessar os lagos, os mares, os barcos não pertenciam a Jesus. Alguém emprestava, alguém viabilizava. Só que a gente não lê na Bíblia sobre, por exemplo, o nome do homem que emprestou a jumentinha para Jesus subir nela e entrar triunfalmente em Jerusalém. Quem sabe? Quem sabe o nome do homem que emprestou a sala da sua casa, o terraço superior, para Jesus fazer a última Páscoa, para Jesus ali instituir a ceia? Quem pode dizer para mim o nome do sobrinho de Paulo, que quando ouviu uma conversa aí de umas pessoas que estavam traçando uma armadilha para matar Paulo, e ele foi, não é, na calada da noite, procurou o Paulo e falou: meu tio, está acontecendo isso, isso e isso, vá falar com o capitão, peça-lhe ajuda, para que ele consiga uma escolta para o Senhor, meu tio, chegar em tal lugar. Se você for olhar as páginas do livro de Atos dos Apóstolos, você não vai descobrir o nome deste sobrinho de Paulo. Mas, irmãos, são os anônimos que serão galardoados nos céus, porque são anônimos para os homens, mas para Deus estão realmente considerados, e os seus nomes estão registrados nos céus. Quem pode me dizer o nome daquela menina que falou para sua ama, para sua patroa, dizendo assim, presta atenção, senhora, fala para o teu esposo Naamã que em Israel tem um homem de Deus que pode orar, pode interceder a Deus por ele, para ele ser curado. O homem tem uma intimidade com Deus tremenda, é um profeta de Deus. E de fato Naamã foi curado. Mas quem pode me dizer o nome daquela menina? Mas veja como aquela menina foi usada, como o sobrinho de Paulo foi usado. Muitas vezes, irmãos, existem coisas que estão facilitando as nossas vidas, mas a gente nem dá muita importância. Quem já parou para ler o nome das pontes, dos construtores, dos arquitetos das pontes que a gente cruza ali as ruas do Recife, aquela ponte de ferro, para ler ali quem foi que arquitetou, quem foi que fundou, o ano? Ninguém se importa, mas alguém construiu, não é? Para viabilizar a nossa caminhada ali, o nosso trânsito. Queridos, passamos o compromisso de viabilizarmos a obra de Deus, contribuindo financeiramente com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, contribuindo, amados, com uma palavra de estímulo, de ânimo. Quantas pessoas, exemplo, isso é uma queixa de todos os pastores, não é só uma queixa minha em particular, mas quantas pessoas só ligam para o pastor para falar de problemas.
Por que os membros, isso é uma queixa, digo, de todos os pastores, hein? Por que as pessoas não ligam para o pastor para dar um versículo, né? Para dar uma mensagem, para perguntar assim: pastor, como é que está o teu armário? Pastor, o senhor já pagou a sua conta de luz, sua conta de água? Não. Está faltando alguma coisa? Eu posso ajudar? São poucas as pessoas que fazem isso. Você já reparou? De repente um irmão seu está ao seu lado, uma irmã sua está ao seu lado, você percebe que de repente está com o cabelo um pouco desajeitado. Eu vou pagar o corte de cabelo. De maneira mais discreta possível, né? Olha, eu vou comprar um par de sapatos, eu vou comprar uma camisa, eu não vou doar uma camisa surrada não, eu vou dar uma camisa nova para esse meu irmão, para essa minha irmã. Vou dar uma gravata nova para o meu pastor, vou dar uma gravata nova aí para o obreiro, para o meu líder, para o meu diácono, etc. Façamos este compromisso também? Amém? Façamos o compromisso de Josué e Caleb. Vamos ler Números, temos tempo ainda, amados. Estamos assentados na relva, divididos em grupos e comendo o pão da palavra, amém? Estamos nos alimentando. Números capítulo 14. Esse compromisso aqui é bom para a gente fazer. Números capítulo 14. Estamos encerrando, tá? Para a gente cear. Números capítulo 14, dos versos 6 ao verso 8. Vou pedir para o nosso irmão Joaquim fazer esta leitura, esse vozeirão dele aí, de FR. Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 8. Amém, Jonathan. Louvado seja Deus. Qual foi o compromisso? Esses dois homens também foram espiar a terra de Canaã. Segundo Deus, terra que mana leite e mel, a terra da herança dos seus filhos, dos filhos de Israel. Antes da entrada do povo para conquistá-la, Canaã primeiro foi espiada. 12 espias, 10 dos 12 prestaram o relatório. Olha, que desmotivou todo mundo. Não, de fato é terra boa, mana leite e mel. Trouxemos aqui um cacho de uvas, um cacho de uvas enorme, que não deu só para uma pessoa carregar. Olha aqui. Agora tem uma coisa, viu? Os 10 disseram: somos como gafanhotos perante os homens que vimos lá. São homens gigantes, os filhos de Anak, os Anaquins, homens que têm em cada mão 6 dedos, homens enormes, não tem condições. E o povo ficou realmente para baixo, desestimulado. Mas aí Josué e Caleb disseram: eia, subamos e conquistemos, porque eles disseram a verdade. Há gigantes, mas Deus está conosco. E o povo recobrou ânimo. Então, queridos, assumamos este compromisso de despreocuparmos acerca do que outros pensem ou opinem. Preocupar-me e ocupar-me no que Deus disse e o que diz a sua palavra sobre a minha vida. Se alguém fala para mim, está assim: coitadinho, é um perdedor, é um sofredor, mas a palavra do meu Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Amados, vamos permitir que nada nos perturbe
que nada nos convença daquilo que Deus diz a nosso respeito. Devemos nos afastar das pessoas que só veem obstáculos e ficar ao lado dos que veem oportunidades. Para terminar, queridos, veja o compromisso de André, irmão de Pedro. João capítulo 1, Novo Testamento, João capítulo 1, João capítulo 1, versos 40 ao 42. João capítulo 1, versos 40 ao 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Verso 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quem foi que levou Pedro a Jesus? Seu irmão André. André foi quem apresentou Jesus a Pedro. Então façamos este compromisso, o compromisso de André, de guiar a nossa família aos pés de Jesus, de guiar os nossos amigos aos pés de Jesus, de levar, amados, os nossos companheiros de trabalho para os pés de Jesus. Não vamos perder esta oportunidade, este começo de ano. Vamos firmar esses compromissos. Vamos levar nossa família a Deus, fazendo em casa cultos domésticos, lendo a palavra em família, orando em família. Vamos levar os nossos amigos, vizinhos ao conhecimento de Cristo. Vamos fazer isto. Vamos assumir esses compromissos, revisando o compromisso de Jó. Diga assim: compromisso de integridade. Foi fraco. Compromisso de integridade. A pessoa íntegra é a pessoa que, quando vai no mercado ou na padaria ou na barraca e dá o dinheiro lá, recebe o troco errado, o dinheiro vem passando, é uma vantagem para você, você diz assim: não, vou devolver o dinheiro à moça do caixa, ao rapaz lá que me atendeu. Isso é integridade. Integridade é quando você pede algo emprestado, você empresta algo de alguém, você devolve. Isso é integridade. Amém, queridos? Façamos o compromisso de Enoque, andar com Deus, o compromisso de Moisés, preferir a Deus, como cantamos aqui, principalmente nos cultos jovens. Mas eu prefiro Deus, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Amém, amados? O compromisso de Arão e Hur, de viabilizar a obra de Deus, sustentar as mãos de Moisés, de ajudar as pessoas que estão cansadas ao nosso redor. O compromisso de Josué e Caleb de incentivar. Isaías 41, verso 6: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aleluia. Quem não quer receber uma palavra de ânimo? Meu irmão, minha irmã, está tudo difícil, mas eu creio no Deus que você serve, que eu sirvo, que você vai sair dessa. Conta comigo, vou orar por você. Um abraço, irmãos. Desata muitos nós. Quantas pessoas chegam na igreja cheias de nós? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele saiu cheio de atados, cheio de nós, não é? De dentro do sepulcro. Aí o que foi que Jesus disse? Desatai-o. Jesus não desatou o nó, não. Mandou que desatassem os nós, daquelas ataduras, o corpo de Lázaro. Isso para a gente fala, irmãos. Tem muita gente que chega com bastante nós na alma, na vida, e a gente é quem desata esses nós. Quando a gente se aproxima do irmão, da irmã, e dá uma palavra, dá um abraço, aperto de mão e chega junto mesmo. Agora existem os nós cegos, né? A gente não consegue, mas Jesus consegue, porque para ele nada é impossível.
Vamos orar? Priorize o reino de Deus. Faça esses compromissos. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pense nesses compromissos. Faça-os hoje. Eu estimulo os irmãos. Vamos fazer esses compromissos. Em nome de Jesus. Seja íntegro ante com Deus. Ajude a obra. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos preferir Deus. Em nome de Jesus. Se você ainda não fez com Deus o compromisso de aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, faça este compromisso agora. A igreja ora por você, meu amado, minha amada. A igreja está com a cabeça curvada, com os olhos fechados. Faça este compromisso esta noite de aceitar Jesus, de receber o Filho de Deus no seu coração. A sua maior necessidade é Deus. A sua alma está cansada, fatigada. Você está como que alquebrado, andando curvado. A sua alma está curvada dentro de você. As pressões da vida, as lutas prostraram você. Mas o Senhor te diz: eu tenho poder para te curar, para te levantar, para te redimir, para perdoar os teus pecados, para te fazer um novo homem, uma nova mulher, para te fazer um cidadão do céu, para perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. O Senhor Jesus quer te dar a vida eterna. Jesus quer te dar a vida abundante, ainda aqui neste mundo, uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Seu coração triste, sua alma batida, precisa da alegria do Espírito Santo, precisa do amor de Deus, da paz que só Jesus tem para dar. A paz, porque Ele é o príncipe da paz. Onde está você, meu amado, minha amada, que quer fazer este compromisso com o Senhor? O compromisso de aceitar Jesus como seu Senhor e seu suficiente Salvador. Eu vejo a mão de uma jovem, louvado seja Deus. Amém. Amém, varão. Existe mais alguém que quer fazer este compromisso com Deus, aceitando o seu Filho Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida? Se existe mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus. Se não há, eu quero convidar a nossa irmã Cleitinha, que vai reafirmar o seu compromisso de salvação. Pode vir. E a irmãzinha aqui também. Beijona, não é?